Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje são dia 18 de março de 2021. A gente vai trabalhar agora a matéria de geografia, tá bom? Vamos abrir o nosso livro de geografia na página 66, ok? Vamos conhecer hoje um pouquinho sobre a distribuição da população brasileira. Lembrando que o nosso país ele é muito grande, ele está entre os países maiores do mundo, né? Então, a gente vai ver como é que é distribuída a população dentro do nosso território. O que eu quero que vocês observem? Primeiramente, a gente vai fazer a comparação entre essas duas imagens que tem no livro de vocês. Essa aqui é a imagem da cidade de São Paulo, uma cidade grande, cheia de prédios, cheia de ruas, avenidas. É bem parecido com aquilo que a gente olhou ontem lá na nossa matéria de português, lembra? Daquela imagem que a gente viu, ponto de vista, aquela obra de arte? Pois é, parece muito com a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um dos maiores centros urbanos que a gente tem dentro da América Latina, né? Não só no Brasil, mas está aí sendo comparado com as grandes cidades do mundo. Belezinha? Temos aqui vários prédios, um maior do que o outro, né? Olha o tamanho desse. Olha lá o fundo. Quantidade de prédios é a perder de vista, né? Não vê a árvore, não vê espaço de natureza. A gente só vê prédios, ruas, casas, centros comerciais. É isso que dá para ver na imagem, não é? Beleza. Mas aqui nessa imagem nós temos algo bem diferente. Isso aqui é uma vista lá do sertão pernambucano, né? Na região do estado do Pernambuco. Fica no município de Santa Cruz da Baixa Verde. Olha a diferença entre essas duas imagens. E elas fazem parte do mesmo país. São Paulo faz parte da região sudeste do nosso país, o Brasil. E aqui a gente tem uma cidade lá do estado do Pernambuco, que faz parte da região Nordeste. Beleza? Há uma diferença gritante entre os dois, não é? Olha só, enquanto aqui não dava para ver espaço nenhum de natureza e a gente só vê casas, prédios, edifícios, aqui é totalmente o contrário. A gente consegue ver o céu azul, as montanhas, várias árvores. Parece que a gente está aqui num cenário totalmente tranquilo. Poucas habitações. Existem casas? Sim, existem casas. Tem pessoas morando aqui. Tem uma casinha aqui, outra aqui. Só que uma longe da outra. Perceba na sua imagem. Uma muito longe da outra. E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Nós não vamos fazer as atividades, vamos apenas observar o conteúdo, o nosso texto, para depois a gente, na próxima aula, poder trabalhar todas as atividades, tá bom? Então, olha só, o que eu quero que vocês marquem no livro de vocês? Algo importante sobre o que é observado nessas duas imagens. A partir das imagens acima, podemos verificar que em nosso país, marca por favor, em nosso país existem áreas com um grande número de habitantes. Sim, vocês não viram São Paulo? Vários habitantes, olha a quantidade de casas, olha a quantidade de prédios. Existem muitas pessoas vivendo aqui. Então, tem áreas com um grande número de habitantes, enquanto há outras pouco habitadas. E é isso que nós vamos ver aqui no nosso livro hoje. Por que que tem áreas que são muito habitadas e por que que tem áreas que são menos habitadas? Tem a ver com o quê? Hum? Atenção! Onde vivem então os brasileiros? Onde será que vivem esses brasileiros? Onde tem mais pessoas vivendo aqui dentro do nosso país? O mapa a seguir mostra como a população brasileira está distribuída pelo território do nosso país.
Observe e verifique que as áreas de maior concentração populacional estão indicadas pelas cores mais escuras. Então, atenção, são as cores mais escuras. E as áreas de menor concentração populacional aparecem indicadas pelas cores mais claras. Então, só batendo o olho aqui, sem nem olhar na legenda, a gente já tem uma informação importante. Aonde está mais escuro, tem mais gente vivendo, e aonde tem mais as cores estão mais claras, tem poucas pessoas vivendo, certo? Foi isso que o nosso texto diz. Agora vamos aprofundar um pouquinho para a gente poder olhar cada indicador aqui dessa legenda. Atenção. Aqui na legenda nós temos os habitantes por quilômetro quadrado. Essa cor mais escura representa mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Você vai ver que aqui a região de São Paulo, daquela fotografia lá da outra página, tem bastante gente vivendo, né? Principalmente próximo à capital. Como é que eu sei que é a capital? Essa bolinha com pontinho, olha só. Capital do estado, tá vendo? Tá na legenda. O que tá de laranja mais escuro, esse vermelho mais escuro, de 50 a 100 pessoas vivendo. Laranja mais claro, de 10 a 50. Do laranja mais clarinho ainda, mais próximo ao amarelo, né? De 2 a 10. E esse amarelinho, de menos de 2 habitantes. Então, quer dizer que dentro do nosso país tem lugares onde, dentro de 1 quilômetro, no espaço de 1.000 metros, tem só 2 pessoas vivendo? Sim. Não é o que parece aqui nessa imagem? As casas estão muito distantes uma das outras. Estão a quilômetros de distância, né? E olha que interessante. Então, nós temos aqui, ó, região norte, faz parte da região norte. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins. Essa é a região norte. Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, tá bom? Então, toda essa área aqui, a gente vê que ela é pouco povoada, não é? Olha, as cores são as mais claras. Com exceção aqui da capital do Amazonas, que é Manaus, que tem uma grande concentração de pessoas, mas só próxima à capital. Dentro das outras capitais, a gente nem vê essa grande concentração. Um pouquinho mais de gente vivendo aqui em Belém, aqui, ó, capital do Pará. Mas muito pouco mesmo, né? Aí a gente tem a região centro-oeste, que é Mato Grosso do Sul e Goiás, que é o nosso estado. Aqui dentro do nosso estado, a gente vê até uma população razoável. A gente tem aqui, ó, áreas um pouquinho mais escuras, com mais de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui em Cuiabá, a gente vê mais de 100. Campo Grande, a gente vê que a concentração está aqui entre a casa dos 50 a 100 pessoas também, vivendo a cada quilômetro quadrado. O restante, de 10 a 50. Tem lugares aí até que tem de 2 a 10, né? Por exemplo, essa parte aqui do estado de Goiás, parte do Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul. Inclusive aqui, ó, nessa região aqui do Mato Grosso, a gente tem menos de 2, né? Vocês sabem que o Pantanal, ele fica aqui no Mato Grosso, né? Então, provavelmente a gente tem essa pouca população aqui, justamente por conta dessa parte natural, né, do Pantanal. Inclusive, aqui a gente tem uma região amazônica, da floresta amazônica. Então, é grande parte de floresta, então tem poucas pessoas vivendo, né? Não tem grandes centros urbanos aqui dentro desses estados. Tocantins, a mesma coisa, faz parte da região norte, né? Eu falei para vocês. Ele faz fronteira aqui com o estado de Goiás e acaba que o sul de Tocantins e o norte de Goiás, eles coincidem, né? Norte, nordeste ali do estado de Goiás acaba coincidindo, ó. Poucas pessoas vivendo, né?
Agora, olha aqui na região Nordeste, que vai desde o Maranhão até a Bahia. Toda essa parte aqui é região Nordeste. Ela é toda banhada pelo mar. As áreas onde estão próximas ao mar, olha, São Luís do Maranhão, que é a capital, Fortaleza, no Ceará. Aqui, ó, Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, Recife, no Pernambuco, Maceió, em Alagoas, Aracaju, em Sergipe, Salvador, na Bahia, que são as capitais, estão bem próximas ao mar. São cidades litorâneas, né? Tá vendo que aqui tá todo colorido de azul? Esse aqui é o Oceano Atlântico. Isso aqui são as áreas. Aonde tá azul é porque é banhado pelo mar, tá? A gente vê uma grande concentração da população aqui nessa parte, mas quando vai indo para o interior, a gente vai vendo que há a diminuição da população, né? Olha o interior. Vai caindo, né? A cor vai ficando mais clarinha. Na região sudeste, que é onde fica São Paulo, a gente vê uma grande concentração da população, né? Aqui é uma região econômica, gira-se muito dinheiro aqui nessa região. Nós temos Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, na região sudeste, tá? Também é banhado pelo mar, tá vendo? Apenas Minas Gerais que não. Você vai ver que aonde é banhado pelo mar, tem mais concentração de pessoas. Tá vendo? Aqui, ó. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que a gente tem Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre como as capitais, a gente vê que também tem uma grande concentração da população. Certo? Interessante que aqui no Paraná, ó, não está próximo ao mar. Mas aqui, ó, está próximo a uma fronteira importante. É a fronteira com o Paraguai. Tem muita gente morando aqui, ó. Tá bom? Pois a gente vai ter oportunidade de fazer as atividades. Então, nós vamos ter atividades aí da página 67, 68, nós vamos fazer nas próximas aulas. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como é que foi a ocupação desse território, tá? Então, olha, como que foi a ocupação do território brasileiro? Como é que se deu, né? No mapa da página 67, podemos verificar que as áreas próximas ao litoral, atenção, marque isso aí do seu livro, próximas ao litoral, são mais povoadas e concentram a maior parte da população do país. Vamos voltar lá para a gente ver isso? Ah, tá vendo? A professora está falando para vocês. Pode acreditar quando eu falar. A parte litorânea tem bem mais concentração de pessoas, tá vendo? Que são as cores mais fortes. É onde está banhado pelo mar, tá vendo? Então, atenção. Isso porque a ocupação colonial, marque isso aí para mim, por favor, do território brasileiro ocorreu no sentido leste-oeste, ou seja, do litoral em direção ao interior do país. No primeiro século da colonização, os portugueses estabeleceram-se no litoral brasileiro e em suas proximidades, fundando as primeiras vilas que posteriormente transformaram-se em cidades como Salvador, Recife, São Vicente, Rio de Janeiro e São Paulo. Atenção, então está falando aqui que há um aspecto histórico. Os portugueses chegaram aqui, ó, pelo mar, vieram lá em seus navios, nas suas caravelas, e eles chegaram pelo mar. Chegaram aqui primeiro na região aqui, ó, da Bahia. Depois eles foram explorando todo o território à beira-mar. Então, por isso que fala que o sentido foi leste-oeste. Então, foi do mar para o interior, tá? Tanto que a ocupação desse território, ele demorou mais de 70 anos só para os portugueses conseguirem percorrer todo o litoral do Nordeste
ao sul, mais de 70 anos. Então, depois aqui eles foram com a intenção de capturar os índios, de buscar novos minérios, de buscar ouro, é que eles conseguiram encontrar as outras regiões, né? Então, os índios que estavam aqui nessa região, eles se embrenhavam nas matas e iam sentido, sentido leste, né? E aí eles estavam aqui, sentido oeste, né? Eles estavam aqui mais próximo, né? Aqui onde era uma região cheia de mata atlântica. Os índios fugiam e se embrenhavam nas matas. E aí tinham que ter os bandeirantes para irem atrás desses indígenas e acabavam até encontrando outras riquezas, como foi o caso da região aqui, ó, região centro-oeste, né? Já sabia que existia muito ouro aqui em Minas Gerais. Quando eles deram a volta aqui, ó, pelo território, encontraram Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, viram que era grande fonte de riquezas. E aí encontraram o Pantanal, seus vários animais, encontraram aqui a floresta amazônica e aí foi só sucesso, né? Para os portugueses que estavam em busca de riqueza, foi maravilhoso para eles. A sorte dos indígenas não foi a mesma, né? Eles viviam acuados, sendo escravizados nesse período, né? Mas isso aqui é para outra aula, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo, tá? Então aqui eles começaram a estabelecer as cidades, principalmente próximo ao litoral. Então vinham os portugueses, começavam a surgirem as primeiras vilas, essas vilas elas iam crescendo, a população ia crescendo, a população ia se misturando, viravam as cidades, né? Então a gente tem o exemplo de Salvador, Recife, São Vicente, Rio de Janeiro, São Paulo, que foram grandes cidades que surgiram nessa época, tá bom? Rio de Janeiro, inclusive, já foi até a capital do nosso país, inclusive Salvador também já foi, né? Primeiro Salvador, depois o Rio de Janeiro e posteriormente a cidade de Brasília, né, que foi construída há poucas décadas atrás. No interior do país, por sua vez, começou a ser ocupado por volta do século XVII, então muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Principalmente por causa do desenvolvimento de algumas atividades econômicas, como criação de gado e a mineração. Tá vendo que a tia Vanessa falou para vocês? Iam em busca de ouro, descobriram que era um território muito bom e aí começava a povoar aquela região. Assim aconteceu com o estado de Minas Gerais, que faz parte da região sudeste, mas não era tão povoado porque não estava à beira-mar, e também os outros estados, né? Goiás foi assim, e aí já começaram a criação de gado. Lá no Mato Grosso do Sul a mesma coisa, e assim por diante, tá bom? Agora, olha que interessante, a partir da década de 1950, a ocupação do interior do país foi incentivada pelo governo federal, que passou a implantar vários projetos, entre eles Construção de Brasília, promovida pelo presidente Juscelino Kubitschek. Então, a construção da nossa capital, ela foi planejada por esse presidente aqui, ó, o Juscelino Kubitschek, tá? Nos anos aí de 1950. Vocês sabiam que em 14 anos a cidade de Brasília foi totalmente construída? Exatamente, ela foi idealizada, planejada. O Oscar Niemeyer, um grande arquiteto brasileiro, ele fez o desenho, né, a planta total da cidade de Brasília e colocou ali grandes monumentos, né, os palácios no lugar certo, ela foi toda desenhadinha. Inclusive, a cidade de Brasília ela tem um formato de um avião, sabia? Pois é. A abertura de rodovias interligando as regiões centro-oeste e norte às demais regiões do país. Então, até então, não se dava tanta importância para a região centro-oeste, tá? Mas como Brasília foi construída nessa região, viu-se que era importantíssimo, porque olha onde está Brasília. Tinha que ter estradas que ligassem Brasília a todas as outras capitais, tá? Porque aqui é o polo político. Então, se esse é o centro político, o polo político que a gente tem,
que vai acontecer? Vão vir pessoas de todo o Brasil para Brasília, inclusive para a sua criação, sua construção, vieram pessoas de várias partes do país para trabalhar nessa construção, tá bom? E também a implantação de grandes projetos de mineração de ferro, manganês e bauxita, que ajudou também na ocupação do interior do nosso país. Então, ó, se dá essa ocupação pelo seguinte fato: construção de Brasília, que mais? Além da construção de Brasília, a abertura de rodovias e implantação de grandes projetos de mineração. Certo? Pode marcar aí no seu livro. Belezinha? Aí agora na página 70, nós vamos ver a diferença entre migração e imigração também, né? Olha só. As migrações internas e o povoamento do território brasileiro. Atenção, nós estamos falando aqui, ó, que houve 3 fatores importantes para povoar o interior: construção de Brasília, abertura de rodovias que interligavam, né, o centro-oeste e o norte, as demais regiões do país, que eram as menos povoadas, e a implantação de grandes projetos de mineração. Beleza? Então, aqui na página 70, a gente vê como é que acontece essas migrações. Lembrando que as regiões mais povoadas eram essas aqui banhadas pelo mar, tá? Então, a região Nordeste, região Sudeste e região Sul. A gente está falando que houve a criação de rodovias aqui, ó. Na região Centro-Oeste e na Norte, que eram as menos povoadas, que ainda são, inclusive, as menos povoadas, mas com a construção dessas rodovias, com os projetos de mineração, elas foram só crescendo, né? Foram regiões que foram crescendo. Olha só o que o nosso texto fala. Vou chegar mais pertinho de vocês. O deslocamento populacional que ocorre dentro de um mesmo país recebe o nome de migrações internas, certo? Migrações internas. Então, que são migrações internas? Ó, é o deslocamento das pessoas dentro do mesmo território. Suponhamos que a pessoa saiu aqui do Nordeste e foi para a região Sudeste, em busca de trabalho, melhores condições de vida, educação, saúde com qualidade, que aqui é um centro muito grande, e aqui na região Nordeste nem sempre tem essa mesma característica, né? Próximo ao litoral, sim, mas no interior a gente vê a seca castigando o nordestino, a gente vê a falta de estrutura dentro das cidades. Então, eles vão em busca de novas condições de vida, melhores condições. Então, vem para a região Sudeste. Podem vir também para a região Centro-Oeste, que é o que acontece muito. A gente vê aqui em Goiás, nós temos muitas pessoas que vivem próximo a nós, que vieram de outros estados, principalmente dos estados da região Nordeste e dos estados da região Norte, tá? Conheço várias pessoas aqui dentro da nossa cidade, que fica aqui no estado de Goiás, que vieram do Pará, que vieram do Piauí, que vieram do Maranhão, para tentar a vida aqui no interior de Goiás, né? Então, eles fizeram um processo de migração, são migrantes, né? Então, as pessoas também saíram muito lá da região Nordeste, em uma época da nossa história, para poder extrair a borracha lá das seringueiras, lá na floresta amazônica. Então, eles iam muito da região Nordeste em busca de emprego aqui na região Norte, na época dos seringais, que teve um boom aí nessas fábricas, né, de borracha e tudo mais. E também, saindo aqui da região Nordeste, vão para o Centro-Oeste. Saindo do Nordeste, vão para o Sudeste em busca de novas condições de vida. E existem também as pessoas que saem do Sudeste
e vem para cá, para a região centro-oeste, geralmente em busca não de melhores condições de vida, mas de uma nova atividade econômica, criação de gado, por exemplo, tá? Produção agrícola. Região sul, a gente vê que houve muito esse povoamento, saíram muito da região sul e vieram para cá. Já viram que aqui no nosso estado de Goiás tem muitos gaúchos? Muitas pessoas que vieram lá do sul para plantar soja aqui, eles saem toda nessa direção também, ó. Saem do sul em busca de novas atividades econômicas e vão para o norte e para o centro-oeste, tá bom? E eram regiões que eram bem povoadas, né? Aqui porque estão próximas ao mar. Então, durante o século XX, muitos brasileiros, chegar mais pertinho de vocês. Durante o século XX, muitos brasileiros migraram da sua região de origem para outras regiões do país em busca de, ó, o professor está falando para vocês, escuta o professor, busca de trabalho, melhores condições de vida. Esse grande fluxo de imigrantes contribuiu para que se intensificasse a ocupação do interior do território brasileiro. Por que isso foi importante? Porque a população ela se concentrava só aqui no litoral. Então, quando existem as migrações internas, todo o território ele passa a ser mais povoado. Então, há uma melhor distribuição de pessoas. Então, as pessoas estavam vivendo muito aglomeradas aqui, elas passam a ter mais espaço, mais conhecimento de território, outras oportunidades de vida. No Brasil, as migrações internas ocorrem com bastante intensidade. Segundo o IBGE, de cada 100 brasileiros, cerca de 38 vivem fora do município onde nasceram. 38, hein? É como se 38% da população brasileira vivesse fora do seu local de origem. Então, a gente viu aqui esses fluxos migratórios. Seguindo a setinha aqui, a gente vê que a setinha roxa indica as migrações do Nordeste para outras regiões, e aqui as migrações do Sul, de verdinha, as migrações do Sul e do Sudeste para os centros, o Centro-Oeste e também o Norte do nosso país, tá bom? Então, hoje nós não teremos atividade, apenas reflexão sobre esse conteúdo. Eu quero que vocês, depois de terminarem de ouvir essa videoaula, eu quero que vocês leiam novamente, para que, se tiverem algumas dúvidas, vocês possam me perguntar na próxima aula, tá bom? Então, beijo a todos e até mais!